Tudo bem, pessoal? Nessa nossa segunda aula, vamos começar a falar um pouco mais agora sobre essas estruturas medievais, como eu falei pra vocês. Primeiro, vamos começar falando da igreja, beleza? Que é, inclusive, o assunto de uma boa parcela das questões que aparecem sobre Idade Média nos vestibulares. Vejam só, como eu falei pra vocês, a igreja, ela tem vamos colocar aqui o poder, então, da cultura, né? O poder da tradição, tá? E isso é inegável, né? A igreja, ao longo do período medieval, ela vai pautar praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. As relações individuais, a arte, a produção do conhecimento, a questão da ética durante a Idade Média, as relações sociais, as relações com a natureza e até mesmo as relações políticas. Só que um ponto que é fundamental a gente entender, embora a igreja ela tenha toda essa influência, não necessariamente a igreja ela é toda poderosa. Tá? Então, primeiro, cuidado com isso, porque é muito comum a gente ver essa fala, né? Ah, a igreja mandava em tudo na Idade Média. Mais ou menos, mais ou menos. Vejam só, na Idade Média, nós podemos distinguir dois tipos de poder diferente, tá? Primeiro é o poder da tradição, da cultura, beleza? Nesse campo, realmente, a igreja ela tem todo o poder efetivamente falando, e embora que todo esse poder não seja uma onipotência, tá? Mas já vou falar sobre isso. Então nós temos esse poder da cultura ou da tradição, mas nós temos também o próprio poder político em si, né? E o que é poder político na Idade Média? Terra e exércitos, né? Porque para ter exército você precisa ter terra, e para manter a terra você precisa ter um exército para defender, ponto, né? Então aqui, ó, isso é um poder político no período medieval. Tanto que muitos reis e muitos nobres têm poder político, uns mais, outros menos, e claro, a igreja também tem muito poder político. Entretanto, nós não podemos pensar que ao longo de 1000 anos de período medieval, nós tivemos papas com uma grande capacidade de liderança. Não é assim. Em diversos momentos nós tivemos papas fracos, papas ineptos, papas incompetentes. Por outro lado, em outros momentos nós tivemos papas estratégicos, papas fortes, papas revestidos de autoridade política. Então nós temos que ver que o poder político da igreja durante o período medieval é meio oscilante. E mesmo o poder cultural, olha o que eu falei para vocês antes. Porque vejam, ao mesmo tempo que a igreja ela imprime, sim, uma grande influência, uma grande força, por outro lado, subsistem costumes que até mesmo a igreja não alcança. Que até é aquilo que ela vai chamar de heresias. Nem tudo é heresia, mas a maioria das coisas são. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Em algumas regiões da Europa, durante o período medieval, existia uma tradição germânica ainda, que era chamada a tradição da prima nocte. O que era essa prima nocte? Quando algum nobre casava, ou até mesmo um camponês, a primeira noite, vejam, por isso a prima nocte, né? A primeira noite da noiva, ou seja, a noite de núpcias, deveria ser com o senhor feudal daquela região, com o sucerano ou com o rei daquela região. Isso a igreja combatia. Porque isso, segundo a visão da igreja, iria contra o quê? Iria contra os laços sagrados do matrimônio que deveriam existir apenas entre o marido e a esposa. Só que mesmo a igreja combatendo, eles não conseguem necessariamente erradicar esses costumes. Ou até mesmo pequenos costumes do dia a dia, né? Ou ali do cotidiano, como por exemplo, alguns camponeses que faziam festas ou oferendas para a colheita, que remontava lá também aos costumes germânicos e assim por diante. Então, claro, a igreja, novamente, ela tinha todo esse poder cultural, mas pequenas coisas também subsistiam e resistiam dentro desse grande período aí que nós chamamos de Idade Média. E já como falei para vocês, o poder político também não era assim, né? Nós vamos ter, por exemplo, até mesmo imperadores que enfrentam o Papa. Nós temos lá o caso, por exemplo, da querela das investiduras, onde o imperador do Sacro Império Romano Germânico, salvo engano, no século XII ali, ele vai peitar o Papa e vai dizer não, quem vai escolher os bispos do meu reino sou eu e não é o Papa. Porque o bispo é uma figura religiosa muito importante dentro da estrutura política, porque é do bispo que chegam as ordens para os padres, que atendem o grosso da população. Então o bispo realmente é uma figura fundamental e estratégica. Não é à toa que está lá no xadrez, né? Logo do lado do rei e da rainha.
Então o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Guilherme VII, se não me engano, vai lá e enfrenta o Papa e tal, e tem todo um problema. E a gente vai ver outros momentos onde, por exemplo, alguns reis da França, principalmente, elegem um outro Papa. Nós vamos ter períodos durante a Idade Média onde existem dois Papas, né? Que vai ser a figura do Papa, que tá lá em Roma, e aquilo que mais tarde nós vamos chamar de o antipapa. Ou seja, os reis passam a ter poder político o suficiente em determinados momentos para eles mesmos elegerem um papa fora da ordenação da igreja. Então entendam, o poder da igreja não é tão estável assim, ao menos o poder político, né? Então o poder cultural, beleza, ele subsiste, ele tem essas relações, mas o poder político nem tanto. Outra coisa também que se fala muito sobre a igreja ela proibia a disseminação do conhecimento. Gente, vamos lá, olha só. Quem vão ser os principais pensadores da Idade Média? Os padres. Os bispos. E não tô falando só de Agostinho ou Tomás de Aquino, tô falando de Duns Scotus, tô falando de Guilherme de Ockham, tô falando de bispos que já estão pensando em princípios da física, bispos que estão falando sobre as leis gerais da natureza, bispos que estão estudando ótica, bispos que estão estudando aquilo que você estuda lá na física, né, dos lançamentos de projéteis, as parábolas, aquela coisa toda. Então existe sim muito conhecimento ali. Outra coisa, quem que vai fundar as universidades na Europa? A igreja. As primeiras universidades europeias, elas são todas ligadas à igreja. Não só na Europa, né? Mesmo nos Estados Unidos, John Harvard, por exemplo. John Harvard, não sei se vocês sabem, mas ele foi um pastor protestante que fundou uma escola de teologia que depois virou hoje ali um dos principais centros produtores de conhecimento do mundo. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para essa ideia de que a igreja promovia a ignorância. Porque vejam só, gente, hoje em dia, quem que é o principal promotor do conhecimento científico, que organiza escolas, que organiza os currículos escolares? O Estado. E na Idade Média não existe Estado. Isso que é importante nós entendermos. O Estado ele é fraquíssimo. O poder de Estado está pulverizado na mão de centenas de milhares de nobres e pequenos nobres. Então a igreja ela também não tem condições de impor uma educação formal e nem mesmo existia a ideia, olha só, nem mesmo existia a ideia de uma educação universal. A ideia de educação universal só vai vir depois da Reforma Protestante. E tanto que vejam que, inclusive, depois da Reforma Protestante, quando nós pegamos aqui no caso do Brasil, quais são as primeiras instituições escolares do Brasil de fato? Instituições escolares ligadas à Igreja Católica. Talvez na sua cidade tenha vários colégios católicos, ou pelo menos você conhece diversas redes de escola católicas, exatamente porque depois a igreja ela também vai assumir essa função, esse papel. São discussões completamente diferentes uma da outra. Então assim, nós temos que tomar muito cuidado com essas discussões sobre igreja. Claro, a igreja tem vários problemas, né? Era uma instituição altamente centralizada, altamente autoritária, não abria espaço para o dissenso na parte cultural, mas ao mesmo tempo ela também não pode ser culpada por todos os erros e problemas do período medieval. Dentro da estrutura da igreja é importante nós lembrarmos principalmente dos tipos de clero, né? Existem basicamente dois tipos de clero, tá, gente? O clero secular e o clero regular. E cuidado aqui para não confundir uma coisa com a outra, porque veja assim, o clero secular é aquele que vivia nos séculos. O que eu quero dizer com vivia nos séculos? Que vivia no mundo. Como assim vivia no mundo, Ferrari? O clero secular era aquele feito pelos padres, pelos bispos, ou seja, religiosos que atendiam e conviviam com a população em geral. Já o clero regular era aquele que vivia dentro de uma régula, né, do latim, tá? Dentro de uma regra, ou seja, os mosteiros, os conventos, eles viviam fechados, eles viviam isolados da sociedade, né? Então, as ordens religiosas, mosteiros, conventos, né? Aí nós também temos as freiras nesse processo, tá? Então, muito, muito cuidado quando nós pensamos nessa relação aí entre os clérigos, são coisas separadas, embora que todos eles estivessem sob a autoridade do Papa, né? O Papa é a autoridade máxima sobre tudo isso. E um outro ponto também que tem que tomar cuidado, gente, é a diferença entre herege e infiel. São duas coisas diferentes, tá? O herege, ele é um cristão que não pensa de acordo com a igreja. Tá? Ou pelo menos que não segue os dogmas da igreja, né? Então ele é um cristão que seria um cristão, abre aspas aqui, né? Desviado, tá? E aí quem combate o herege é a igreja,
certo? Já o infiel é aquele que tem outra religião. Ele não é cristão, ele acredita em outro Deus. O melhor exemplo de infiel durante a Idade Média era o muçulmano. Tanto que nesse caso, quando a igreja precisava combater o infiel, ela iria pedir ajuda dos nobres, como é o grande caso expressivo das cruzadas. Ainda na continuidade, para a gente falar sobre essas estruturas medievais, vamos pensar um pouco agora na própria relação do feudalismo. No feudalismo, gente, nós temos envolvidos nobres e servos, certo? E claro que todos eles subordinados a essa cosmovisão da cultura da igreja. Mas vamos pensar um pouco agora naquilo que nós chamamos de relação de vassalagem. Eu quero que vocês tomem um outro cuidado muito grande com isso, porque o nome também pode nos levar ao erro. Porque quando eu penso num vassalo, quando eu falo vassalo, o que você logo pensa? Em alguém que é subordinado. Um vassalo é um empregado. Mas não é bem assim que funciona. A relação de vassalagem é uma relação que acontecia entre dois nobres. Ela era de nobre para nobre. Tanto que a famosa cerimônia, né, de vassalagem era o quê? Era quando um nobre entregava terras para outro nobre. Muito cuidado com isso. As relações de vassalagem, ao invés de subordinar alguém, acabavam por colocar dois nobres em pé de igualdade. Por quê? Porque um nobre aqui, esse nobre não tinha terras. Aí vem esse nobre e dá terras para esse nobre. Ou seja, agora os dois são nobres com terras, certo? Aí aquele que deu a terra é o sucerano, aquele que recebeu a terra é o vassalo. Mas eles são todos nobres, não tem nada de servo aqui. O servo ele vai trabalhar, né? Trabalhar mesmo lá, carpir, terreno, plantar. Ele vai trabalhar na terra do sucerano e ou do vassalo. Tanto que geralmente num país, né, num território, quem era o sucerano dos suceranos? O rei. O rei também era um sucerano, mas ele deu terras para os nobres um pouco mais abaixo dele. Aí esses nobres davam terras para outros nobres. Daí tem toda uma hierarquia dentro da nobreza, que aí depende muito também de país para país. Tinha país que tinha barão, outros não tinham, daí outro tem o conde, o outro não tem, daí tem o duque e assim por diante. Então cuidar um pouco com isso, tá? Mas então vejam, quando um nobre ele recebia terras para si, que dele tinha o seu feudo, o que é fundamental nós entendermos? Que ninguém mandava naquele feudo. Aquele feudo era dele, ele era autônomo. Se ele quisesse cobrar os impostos lá, aquele X, Y e Z, ele poderia cobrar. Se ele quisesse instituir pena de morte por roubo, ele poderia instituir. Ninguém vai dizer o que ele tem que fazer. Então vocês vão me dizer, tá, mas Ferrari, então qual que é a relação de sucerano e vassalo afinal? A relação é a seguinte: se o sucerano fosse atacado ou entrasse em guerra, o seu vassalo ele era obrigado a se juntar ou a ceder o seu exército, novamente, depende do local, depende do período, mas ele era obrigado a ajudar o seu sucerano em caso de conflitos. Então, a relação entre vassalo e sucerano, ela geralmente era de cunho militar. A mesma coisa também que se um nobre ele fosse capturado, por exemplo, aí os seus vassalos tinham que ajudar a pagar o resgate. Tem o caso muito emblemático, né, um exemplo muito concreto, que é o do Ricardo Coração de Leão, né, o rei Ricardo Coração de Leão. Ele foi sequestrado, capturado, né, 2 vezes. E aí por 2 vezes tiveram que raspar todos os cofres da Inglaterra para poder pagar o resgate do rei. E eram os nobres. Tanto que o Ricardo Coração de Leão, gente, ele foi um rei extremamente impopular na Inglaterra. A gente conhece ele hoje, tudo, por causa da participação dele nas cruzadas e tal, mas os ingleses não gostavam muito dele na época, não. Exatamente por causa disso, né? Por causa dessa questão que eles tinham que pagar, mas aí quando é o rei, né? Aí sim, daí todo mundo tem que pagar, porque direta ou indiretamente todo mundo é vassalo do rei. Então se era um nobre menor, aí, por exemplo, o rei não tinha compromisso com um vassalo, mas os vassalos do vassalo tinham compromisso sim com esse nobre. Então vejam só, gente, a questão da servidão, né? Então quando um nobre recebia terras e ele se tornava então um senhor feudal, sendo vassalo de alguém, as terras que ele recebia já vinha com os servos, tá? E é importante a gente entender o seguinte: qual é, afinal, então, a diferença entre servos e escravos? Tem uma diferença, e são diferenças profundas.
Porque primeiro vamos pensar no escravo. Quem é o escravo? O escravo ele é propriedade de alguém, né? Se o dono do escravo ali, se o senhor do escravo quiser vender esse escravo, quiser matar esse escravo, quiser deixar morrer de fome, ele pode. Porque um escravo, gente, tô usando aqui uma linguagem, eu sei, bem crua assim, mas pra gente entender. O escravo e um boi é a mesmíssima coisa. Um servo, não. Vejam só a diferença. O senhor feudal, ele tem também obrigações para com os servos. Nem que sejam mínimas, de proteção, tá? Ele é obrigado a proteger os seus servos. Ele não pode deixar esses servos morrer de fome. Ele tem que ser justo com os servos, porque é assim que a moral cristã demandava. Então um senhor feudal ele jamais poderia vender os servos. Ah, não tô usando aqui, tá sobrando mão de obra, vou vender 10 servos pro feudo do lado. Isso era impossível. O servo ele era ligado à terra por tradição. Então, quando aquela terra passava para um outro senhor, esses servos automaticamente deviam respeito e obediência a outro senhor. Mas não era numa transação comercial como era a questão da escravidão. E novamente, como eu falei para vocês, tá? O servo, ele tinha o direito, inclusive, de poder explorar terras para seu sustento próprio. Tanto que como que era tradicionalmente ou comumente dividido um feudo? Existiam as terras do senhor feudal, mas existia aquilo que nós chamávamos também das terras comuns, ou seja, as terras que eram dos servos. Então uma das formas de imposto, inclusive, era o quê? Sei lá, 2, 3 dias por semana os servos trabalhavam na terra do senhor, para aquela terra, né, tá sempre cultivada, sempre rendendo, e aí toda a produção dessa terra, ela ia para o senhor feudal. E aí, os outros dias da semana, o servo poderia trabalhar naquilo que eram as terras comunais ou as terras comuns, que era da onde o servo tirava o seu sustento, mas mesmo dessa terra ele também passava uma porcentagem para o senhor feudal em forma de imposto. E claro que existiam também diversos outros impostos, né? Podia ter o imposto da mão morta, que eles chamavam, que era quando morria alguém para poder passar a casa e os bens para o filho, tinha que pagar o imposto. Podia ter o imposto do casamento, podia ter o imposto para utilizar as instalações do feudo, por exemplo, o moinho, as estradas, a ponte. Aí, novamente, tá? Isso dependia de feudo para feudo se o senhor feudal queria cobrar ou não. Tinha senhor feudal que era mais esganado, tinha senhor feudal que era mais benevolente. Mas, novamente, isso tudo era escolha do senhor feudal. Ninguém dizia o que ele precisava ou não cobrar, haja visto que o feudo, como eu falei, era algo autônomo. Outra coisa também pra gente pensar ainda, pra gente já ir finalizando esse bloco de aula, sobre a sociedade medieval como um todo, né? Então também, ó, eu já falei pra vocês lá, a gente desenha a pirâmide, né? Ó, lá em cima o clero, aqui embaixo os nobres e lá na base os servos. Só que essa divisão não é uma divisão que a gente faz hoje em dia para pensar a sociedade medieval. Lá na Idade Média, os próprios pensadores do período já dividiam a sociedade em três. No século XI, se não me engano, tinha um bispo francês chamado Léon d'Albron, e ele mesmo falava, olha, é interessante que a cristandade seja dividida em três. Por que a cristandade deveria ser dividida em três? Tá? Olha o reflexo, como era o impacto da visão cristã no negócio. Assim como um só Deus ao mesmo tempo é três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma só cristandade também ao mesmo tempo é três. Tá? Que daí quem seriam esses três? Aqueles que oram, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Os oratori, os belatori e os laboratori. Então, de uma forma metafórica, o clero seria a cabeça do corpo de Cristo, os nobres seriam os braços do corpo de Cristo, porque eles defendem a cristandade dos infiéis, e os servos seriam as pernas do corpo de Cristo que dão a sustentação para que essa sociedade funcione. Então essa é uma característica importante também da Idade Média. Os lugares eles eram muito bem definidos. Não é uma sociedade de castas. Cuidado, tá? Uma sociedade, porque na sociedade de castas, para você mudar de casta, só se você morresse e nascesse em outra casta. Ou seja, é um processo metafísico. Na Idade Média, poderia ocorrer mudança social? Poderia. É raríssimo, mas poderia. Ou não tão raro assim, né? Porque se a gente for pensar, veja o clero. O filho de um padre, o filho de um bispo, não vai ser padre nem bispo. Aliás, eles nem poderiam ter filhos, né? Mas a gente sabe que eles tinham. Então, veja, a maior parte do corpo do clero vinha da nobreza. Então, ali nós temos uma transição, porque então, geralmente, aquilo que se chamavam os segundos filhos, né? Porque na Idade Média, o que acontecia? Somente o filho mais velho tinha direito à herança.
ou seja, as terras e as propriedades do pai. E o que acontecia com os outros filhos? Uma coisa muito comum era um irmão matar o outro para poder ficar com a herança, ou então o mais velho matar o mais novo para se defender antes que o mais novo tentasse matar ele. Vejam que famílias funcionais, né? Então era muito comum, por exemplo, que os pais mandassem os segundos filhos para a igreja. Então ele tinha um segundo filho que não ia herdar nada, mas aí o pai mandava para estudar na igreja, ele poderia se tornar um bispo, um arcebispo ou mesmo algum outro cargo importante dentro da hierarquia eclesiástica. Então esse processo é importante que nós percebamos, tá? Não é de castas porque não é totalmente fechado. E mesmo dentro das classes sociais também haviam subdivisões, né? No clero, tu tem o papa, tu tem os arcebispos, bispos, padres, freis, aquela coisa toda, né? Na nobreza, já falei aqui várias vezes, né? Tem lá, claro, o rei seria o maior dos nobres, mas você tem duque, arquiduque, visconde, barão, também novamente depende de lugar para lugar. E mesmo dentro dos servos, também tinha subdivisões. Claro, a maior parte dos servos era camponês mesmo, né? Trabalhava na terra. Mas você tem ferreiro, você tem mercador, você tem padeiro, você tinha aquilo que se chamava os vilões, né? Que eram os vilões? Os caras que moravam nas vilas, que tinham ofícios especializados. Muitas vezes o ferreiro de um feudo, ele poderia trabalhar em várias vilas do feudo, né? Não numa só, tá? Então dependia muito também de cada arranjo local, mas pra gente ver que mesmo dentro dessas três grandes classes sociais, existiam diversas subdivisões. Certo, queridas e queridos? Na próxima aula nós vamos falar sobre as cruzadas e o processo de declínio da Idade Média. Beleza? Vai lá, faz um xixi, toma uma água e volta aqui.